A paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês nesta manhã a palavra de João 14, onde assim diz a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, o tendes visto. A palavra do Senhor diz: Não se turbe o vosso coração. A palavra de Deus fala: se aquiete, não se perturbe. Aquiete. Aquiete o seu coração. Credes em Deus. Ele diz: credes em Deus, crede em meu Pai. Crede também em mim, o Filho Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele nos confirma: se não fosse assim, ele não nos diria. Ele está falando porque é assim. E vai preparar lugar para nós. Quer dizer, a palavra do Senhor é verdade. Ele está nos afirmando: se não fosse assim, eu não vos teria dito. Então vamos confiar no Senhor. Aleluia. Ele foi preparar-nos lugar. Glória a Deus. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando ele fala que se for preparar lugar, ele virá outra vez, porque ele já esteve aqui, encarnado, né? Jesus já esteve aqui, já sofreu as nossas dores, já sofreu as nossas aflições, já passou por lutas aqui, como nós humanos passamos, porque ele era humano, até que ele foi para a cruz e morreu a favor do meu e do seu pecado, para que nós fôssemos livres em Cristo Jesus, salvos, livres da condenação em Cristo Jesus. E ele ressuscitou o terceiro dia. E ele deixou conosco o Espírito Santo. Aleluia. E foi preparar lugar para buscar nós os salvos, a sua igreja. Amém? E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, aonde ele estiver, nós estejamos com ele. Aonde nós vamos estar com o Senhor Jesus? Na glória, na eternidade, onde não haverá choro, não haverá lutas, não haverá tribulações. Tudo será paz. Nós estaremos ali somente para louvar, glorificar, exaltar o nome do Senhor, dias após dias, eternamente em Cristo Jesus. Aleluia! Ali sim nós teremos a nossa paz. Aqui nesta terra é aflição, todo o tempo que nós estivermos por aqui. É lutas em cima de luta. Você vence hoje uma luta, amanhã temos outra luta. Até porque o cristão não pode viver sem luta. Porque o que nos aproxima do Senhor Jesus, buscar a tua presença, a tua face. E nós temos comunhão com o Senhor através das lutas. Porque se não tiver luta, a gente não luta. Um soldado que vai para a guerra, ele tem que estar na guerra, tem que ter guerra. O que vai fazer um soldado na guerra se não existe guerra? E ele só vai ser vencedor lutando, em nome de Jesus. Aí vamos para o versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Quando ele diz que sabemos para onde ele vai e conhecemos o caminho, porque nós conhecemos Jesus e ele é o caminho. Então nós sabemos para onde vamos, porque ele já nos declarou que ele foi para o Pai, foi preparar lugar. Então nós já sabemos que para chegar a ele, ele é o caminho. É por ele que nós vamos. Aleluia.
Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Tomé aqui não estava sabendo que Jesus era o caminho, porque ele faz essa pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber, né, o caminho. Ele ainda não estava sabendo que o Senhor Jesus era o caminho, que ele estava falando com o próprio caminho, Jesus. Aí Jesus vai e responde para ele. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nos diz: ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Para nós chegarmos até a Deus, teremos que passar por Jesus. Jesus é a ponte que nos liga ao Senhor, ao Deus, a Deus. Então, para nós chegarmos a Deus, ao Pai, temos que passar pelo Filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Para nós chegarmos até o Senhor, temos que passar por Jesus. Amém? Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Nós temos visto Deus através de Jesus, seu Filho amado. Glória a Deus. Temos que passar por Jesus. Como passamos por Jesus? Conhecendo ao Senhor pela palavra, conhecendo o seu amor, que foi um amor incondicional, que morreu na cruz do Calvário pela minha vida, pela sua vida, pela igreja. Aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho fora dele. Não adianta querer passar por outros caminhos a não ser Jesus. É o único que nos leva ao Senhor, ao nosso Deus, à salvação. Amém? Por isso Deus deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. Através do Senhor Jesus, nós temos vida eterna em Cristo. Amém? Então não existe outro caminho. E caminhar com Jesus não é você ir na igreja hoje, amanhã, semana que vem. Não. Caminhar com Jesus é renunciar. Renunciar ao pecado, renunciar à prostituição, à orgia, à bebida, o vício, mentiras, fornicações, fofocas, tudo que não agrada ao Senhor, tudo você tem que renunciar, tudo. Servir ao Senhor, aceitar o Senhor, caminhar com Jesus é renunciar. E muitos não querem saber de renunciar. Vai na igreja hoje, ouve a palavra e sai. Não tem entendimento, porque se tiver entendimento da palavra de Jesus, a palavra diz o quê? A palavra de Deus fala assim, a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Se a pessoa é ouvinte, não vai surgir efeito nenhum. A palavra do Senhor tem que entrar por aqui e descer por aqui, para que venha crescer dentro do nosso coração, venha ser plantada a semente, e ela venha germinar e venha crescer a palavra do Senhor. Ali, quando nós encontramos o Senhor Jesus, entendemos a morte do Senhor Jesus pela nossa vida, pela nossa salvação, nós temos mudança de vida. Nós oramos ao Senhor e nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. E nós aprendemos que o Senhor Jesus tem para nós vida eterna, que Ele tem salvação, que Ele tem mudança de vida, Ele tem promessa, e o Senhor Jesus cumpre as promessas dEle em nossa vida. Amém? O Senhor Jesus está todo o tempo a nos proteger, a nos guardar, nos ama muito, muito, muito. O amor do Senhor é incondicional. Não há amor comparado ao amor do Senhor, nem o amor de mãe, que é um amor tão grande. Não é comparado ao amor do Senhor pela minha vida, pela sua vida. A ponto que Deus, o seu Pai, deu o seu Filho, deu a Jesus por morrer na cruz do Calvário, um sofrimento terrível pela minha vida e por você. Você teria coragem de dar o seu filho, a sua filha, para morrer pela vida de alguém? Você tem coragem de dar a sua vida por amor a alguém, morrer por alguém? Então é um gesto incomparável.
E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não adianta pegar atalho. O caminho é reto. O caminho, você não olha para trás. Você não olha para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Somente para frente. O caminho é reto. Não há curva. Não há entrada. Não há entradas. É reto. É o Senhor Jesus. E caminhar com Jesus, quando você segura na mão do Senhor Jesus para caminhar com Jesus, você não solta mais. Porque caminhar com Jesus é como... eu estava hoje, Deus me deu a revelação. Caminhar com Jesus é como uma criança. Você é gerado. Você é gerado pelo Senhor Jesus. Você é gerado. E você, quando nasce, você nasce do Espírito Santo. Você é gerado, nascido pelo Espírito Santo. Então você é nova criatura em Cristo Jesus. Você nasce do Espírito Santo. Deixa de ser carnal. Que passa a ser gerado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. A criança, quando nasce, quando nós geramos a criança, que a criança nasce, ela tem todo o processo, né? De nascer, de abrir os olhinhos, de começar a olhar, a prestar atenção nas coisas, assim vai, começa a alimentar, aí começa a se endurecer, a sentar, aí começa a engatinhar, né? Pra quê? O alvo da criança é engatear, futuramente andar. Assim é nós com Jesus. Nós somos gerados, nascidos pelo Espírito Santo. E ali Deus vai nos tratando, vai cuidando, dando leitinho, ensinando a palavra. Aí a gente vai aprendendo. De acordo com a criança vai aprendendo, ela começa a comer um pouco mais, uma comida mais forte, já uma comida que mastiga, já não é mais aquela comida sólida, já não é líquida. Assim somos nós na presença do Senhor. Até que chega no ponto da criança começar a engatear. A criança começa a engatear, nós os pais ficam observando, achando lindo, maravilhoso. Daí a pouco a criança começa a colocar a mãozinha na parede para andar. Ali a gente fica observando. Daí a pouco a criança começa a soltar a mãozinha, a gente fica ali observando. Sempre a gente está ali observando, olhando, cuidando, zelando para a criança não caia, não machuque. Aqueles cuidados. Aí daí a pouco a criança começa a dar os primeiros passos. A gente que é os pais, as pessoas, né, que estão em volta, abre os braços e diga, vem cá, vem na mamãe, né, vem no titio, vem na vovó. E a gente esperando a criança dar os primeiros passos. E a criança começa a dar os primeiros passos, toda assim, desengonçada, né, tá aprendendo. Daí a pouco a criança passa amanhã, passa depois, a criança vai desenvolvendo, daí a pouco a criança tá andando, daqui a pouco a criança tá correndo, nunca mais para de andar. Assim nós somos diante do Senhor. Nós nascemos, o Espírito Santo de Deus nos gera, nós nascemos. E ali Ele tem cuidado de nós todo o tempo, nos observando e nos guiando, nos ajudando, nos dando a mão para quando nós começamos a engatear, Ele nos dá a mão, né? Ali olhando para nós, ajudando, observando, assim como os pais observam os filhos ali nesse processo. E ali a gente começa a andar com Cristo, começa a andar, né? A desenvolver, até começar a andar com Cristo. Andou com Cristo, mão dada com Cristo para sempre. Não largue mais. Porque no dia que você soltar a mão do Senhor Jesus, você vai cair. No dia que você começar a andar com suas próprias pernas, sem deixar o Espírito Santo de Deus te guiar, as suas pernas vão enfraquecer e você vai cair. Então, o segredo do caminhar com Jesus é segurar nas mãos do Senhor e andar. Olhar para o alvo, para o Senhor Jesus. Não olhar para a direita e nem para a esquerda. Defeito de um, defeito do outro. A, B. Não olhar problemas. Somente olhe para o Senhor Jesus, para o alvo, que é Cristo Jesus. Segura, firme na mão do Senhor Jesus. Mais do que nunca, porque Jesus está aí. Jesus está à porta. Jesus está chegando, está voltando para levar os salvos em Cristo Jesus. E para que nós sejamos salvos, temos que andar com uma vida de santificação, uma vida com Cristo, uma vida agradável ao Senhor. Amém? Renúncias. Renuncie essa vida que o mundo te oferece, porque não te conduz à vida eterna com Cristo. A porta é estreita. A porta com Cristo é estreita. A porta para o mundo é larga. Mas aprenda uma coisa: passar pela porta estreita não passa dois, passa somente um. Você pode pedir oração na igreja, mas se você não tomar posição e não se levantar, não se direcionar diante do Senhor Jesus, se posicionar, a porta não vai caber você e aquele irmão ou irmã ou pastor que está orando por você. Vai passar um de cada vez, vai chegar a sua vez de passar sozinho.
Amém? Que você esteja com a sua vida em Cristo Jesus, sempre agradando ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, esteja firme com o Senhor, não solte as mãos do Senhor Jesus, para que você passe pela porta estreita e esqueça essa porta larga que te conduz ao inferno, mas vá pela porta estreita que é o Senhor Jesus, que te conduz à vida eterna e à salvação em Cristo Jesus. Amém? A palavra do Senhor Jesus hoje para a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.